Olá, meus irmãos, que bom a gente estar aí de volta com o programa Reflexões para a Vida. É nossa devocional, nosso tempo de buscar um pouco a presença de Deus. A gente está estudando o livro de Lucas, esse livro tão importante para o crescimento espiritual, para a compreensão do reino de Deus. E hoje eu quero falar sobre as bênçãos que Deus nos dá. Deus tem abençoado as nossas vidas, Deus tem derramado do seu poder sobre as nossas vidas, não só para nos trazer felicidade ou alegria ou paz, mas acima de tudo, para nos dar uma missão. E aqui nesse texto, Jesus vai falar claramente sobre isso, que ele tem distribuído aos seus discípulos, aos seus seguidores, dons espirituais e talentos que devem ser usados com sabedoria e para a glória dele e para a honra dele. Mas para a gente entender um pouco melhor isso, abra lá sua Bíblia em Lucas, capítulo 19, e nós vamos ler a partir do versículo 11 em diante. E a gente vê aqui as 10 moedas de ouro. Jesus usa uma parábola para explicar a sua missão e também contar àquele povo o que ia acontecer se não aceitassem ele como um verdadeiro rei. Então vamos lá. Lucas capítulo 19, versículo 11 diz o seguinte: E Jesus continuou uma parábola para os que ouviram o que ele tinha dito. Agora ele estava perto de Jerusalém e por isso eles estavam pensando que o reino de Deus ia aparecer logo. Então Jesus disse: Certo homem de uma família importante foi para um país que ficava bem longe, para lá ser feito rei e depois voltar. Antes de viajar, chamou 10 dos seus empregados, deu a cada um uma moeda de ouro e disse: Vejam o que vocês conseguem ganhar com este dinheiro até a minha volta. Acontece que o povo do seu país o odiava e por isso mandou atrás dele uma comissão para dizer que não queriam que aquele homem fosse feito rei deles. O homem foi feito rei e voltou para casa. Aí mandou chamar os empregados a quem tinha dado dinheiro, para saber quanto havia conseguido ganhar. O primeiro chegou e disse: Patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 10. Muito bem, respondeu ele. Você é um bom empregado. E porque foi fiel em coisas pequenas, você vai ser o governador de 10 cidades. O segundo empregado veio e disse: Patrão, aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 5. Você vai ser governador de 5 cidades, disse o patrão. O outro empregado chegou e disse: Patrão, aqui está a sua moeda. Eu a embrulhei no lenço e escondi. Tive medo do Senhor, porque sei que é um homem duro, que tira dos outros o que não é seu e colhe o que não plantou. Ele respondeu: Você é um mau empregado. Vou usar as suas próprias palavras para julgá-los. Você sabia que sou um homem duro, que tiro dos outros e que não é meu, o que não é meu, e colho o que plantei. O que não plantei, perdão. Então por que você não pôs o meu dinheiro no banco? Assim, quando eu voltasse de viagem, receberia o dinheiro com juros. E disse para os que estavam ali: Tirem dele a moeda e deem aos que têm 10. Eles responderam: Mas ele já tem 10 moedas, patrão. E o patrão disse: Eu afirmo a vocês que aquele que tem muito receberá ainda mais, mas o que não tem, até o pouco que tem, será tirado dele. E agora tragam aqui os meus amigos que não queriam que eu fosse o rei deles, e os matem na minha frente. Amém, irmãos? A gente vê essa parábola e parece uma coisa meio dura, pesada, até meio injusta para muitas pessoas, porque parece que aqui está falando de um homem duro. Mas a questão toda aqui é que Jesus está falando do reino dos céus, da sua vinda àquele mundo, e o povo não queria aceitá-lo como rei.
Não queriam mesmo, começaram a negar realmente essa... Porque ele estava entrando em Jerusalém e muitas pessoas não aceitavam a sua mensagem. Agora, a grande lição desse tema é que ele fala para os seus discípulos sobre essas moedas, que eu vejo claramente como dons e responsabilidades que nós recebemos no reino de Deus. Tem pessoas que vão ter mais talento, outras vão ter menos. Pessoas vão ter mais responsabilidades e outras vão ter menos responsabilidades para servir ao Senhor. Principalmente na maior missão que nós temos na nossa vida como cristão: anunciar o reino de Deus. E a grande lição aqui é o seguinte: muita gente recebeu um dos maiores presentes do Senhor, a salvação, e não é capaz de compartilhar isso com ninguém, pela vergonha, achando que não precisa, achando que pelo menos fica se aguentando, vamos dizer assim, para não se afastar de Deus. Simplesmente fica você e sua família. Irmãos, a gente tem que entender o seguinte: Deus nos chamou para anunciar esse evangelho. Seja entregando um panfleto ou falando do teu testemunho, fale um pouco daquilo que Deus já fez na tua vida. Ah, mas ninguém quer me ouvir. É assim, às vezes as pessoas não querem ouvir, mas Deus dá a oportunidade. Mas se a gente não coloca em prática, se a gente não leva isso como uma responsabilidade de Deus em nossas vidas, a gente vai se acomodando, a gente vai enrolando o nosso talento, o nosso dom, as bênçãos de Deus em um pano, vamos dizer assim, frequentando apenas uma igreja e voltando para casa. Agora, quando você começa a fazer a obra, você multiplica, você cresce, você abençoa. E o que é que faz a pessoa abençoar outras vidas? Primeiro é ter essa consciência do poder de Deus, de quem é Deus, que a obra não é feita apenas pela tua força, é pelo poder dele. Como diz o texto aqui, ele colhe onde não plantou. Basta a gente orar, irmão. A minha pergunta hoje é o seguinte: você tem orado por outras vidas, para que outras pessoas se convertam? Pensa nisso. Por quantas pessoas você tem orado para que Deus entre na sua vida? Ah, mas eu oro pela minha família. Isso é mais do que justo. Estou falando outras pessoas, amigos, companheiros de trabalho. Ah, mas os meus amigos são todos da igreja. Glória a Deus. Então começa a mobilizar essa turma para fazer algo, para levar mensagem de esperança e de paz para outras pessoas. Agora, não enterra teus talentos. Não esconda aquilo que Deus te deu. E agora pense em algumas capacitações que só você tem. O que é que tu está fazendo com o talento natural que tu tem? Por exemplo, se você é músico, está tocando na igreja. Se você é um artista, está usando dessa arte para glorificar o nome do Senhor. Ah, pastor, até quero fazer, mas a igreja que eu estou não dá oportunidade. Então escuta bem o que eu estou falando. Não enterra teu talento. Procure um lugar que você possa servir. Ah, mas a gente tem que ser fiel. Tem a missão a Cristo. Não é ficar com raiva das pessoas, não é ficar chateado, não é ficar emburrado dentro da casa. É simplesmente fazer a nossa missão. Eu sou bem claro com isso. Quando eu não posso fazer em um lugar, eu vou para outro, sem ficar chateado com ninguém. Eu já passei por essa experiência. Agora, o que a gente tem que entender é o seguinte: a missão é de urgência. Pessoas precisam de Jesus. Pessoas precisam ser transformadas por Deus. E a melhor forma de acontecer isso é quando nós nos colocamos na mão dele e começamos a anunciar a palavra de amor. E uma das coisas que eu clamo e tenho falado aqui é por oração, orar por outras pessoas, orar para que vidas se encontrem com Deus. E ali a gente fala que no final ele manda chamar as pessoas que não queriam aceitá-lo como rei, né? E manda matá-lo. É o que vai acontecer. As pessoas que não querem Jesus, que não querem aceitar Cristo, elas vão sofrer a consequência, mas elas só vão sofrer de acordo com o que for pregado para elas. Irmãos, não se acomode. Entenda a missão que Deus te deu. Na boa, pense naquilo que já transformou a tua vida. Pense nas pessoas que já oraram por você. Pense nas pessoas que já investiram em sua vida, em te discipular,
em buscar você. De repente agora o pessoal não está fazendo muita coisa pela tua vida, porque está na hora de você fazer um pouco. Em servir, em ajudar, em ir ao encontro daqueles que precisam de você. Só pensa nisso, na boa, não é para ficar com culpa, com medo, não. O que eu quero aqui é que você desperte para isso. Que tu desperte para a tua responsabilidade cristã. E acima de tudo, para os talentos que Deus te deu, para o dom que você tem, para ser usado com clareza, com carinho, com amor, com ânimo, com vontade. O fato é que tem que usar, porque senão tu perde, senão tu desanima, senão tu não faz nada. E quem perde são as pessoas que não têm Jesus. Amém? Pense nisso com carinho, irmão. Use do teu talento. Fique na paz. Que Deus te abençoe. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Vamos orar? Pai querido, ajuda a vida do meu irmão, da minha irmã que está passando dificuldade. Pessoas que estão querendo desistir de tudo e de todos, Senhor. Pessoas que foram tratadas de maneira injusta dentro das suas igrejas, talvez, Pai. Ou por pessoas que não compreendem as suas fraquezas, as suas limitações. E elas têm vontade de desistir. Pai querido, visita esses irmãos, animando eles a permanecer, olhando para Ti, apenas para Ti, Senhor. E nos ajuda a conviver em amor. Mesmo com diferenças, nos ajuda, Pai, a ter mais amor e compreensão com aqueles que pensam de maneira diferente de mim, de nós, vamos dizer assim. Mas nos ajuda a caminharmos juntos, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a vida desse irmão, dessa irmã que está me ouvindo agora, para que não desista do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2563, em frente ao Supermercado Rodrigues. Aguardamos sua visita. Meu irmão, eu queria agradecer aqueles que estão fazendo parte desse projeto, orando. Eu pedi para algumas pessoas mandarem recado para fazer parte do nosso grupo de intercessão e muitas pessoas estão mandando esse recado. Daqui a pouco a gente vai montar esse grupo. Mas é um grupo de intercessores. Te agradeço. Outra coisa, irmãos, é que eu gostaria de te convidar a você fazer parte do nosso grupo familiares. Porque isso é um grupo, um pequeno grupo, onde a gente reflete, a gente aprende da palavra. Claro, eu tenho orado para Deus levantar líderes, pessoas que queiram aprender e compartilhar a palavra de Deus em suas casas, em seus lares, para que muitas vidas possam ser alcançadas. Então nós temos grupos na Palhoça, aqui no Pagani, aqui em Forquilinhas, no Rio Tavares, no Campeche, em outros lugares também. Se você mora numa dessas regiões, um dos lugares que eu quero abrir ainda é no centro de Floripa. Mas eu preciso de alguém que queira abrir sua casa para a gente começar lá. Um grupo de estudo. Um grupo onde a gente vai estar aprendendo realmente da palavra e orando uns pelos outros. É simples, orando uns pelos outros, cantando e aprendendo um pouco a viver a vida cristã. Pense nisso, irmão. E entre em contato. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.